Olá, tudo bem com vocês? Já estava com saudades e não poderia deixar, né, de retornar aqui, até mesmo porque o propósito desse canal é poder compartilhar a palavra de Deus, é poder levar para vocês aquilo que Deus quer falar, né, com você, né, aquilo que Ele tem falado na minha vida, mas que principalmente isso possa tocar no seu coração, que isso possa falar com você de alguma forma. E o que eu vou pedir para você é que ao final dessa palavra você possa curtir, você possa se inscrever e que você possa compartilhar essa palavra para que ela possa falar na vida de outras pessoas, né? Alguém que você conheça, que esteja precisando ouvir essa palavra. E eu vou te pedir para que você possa compartilhar o máximo que você puder, que você possa comentar aqui, aqui embaixo, que eu vou vir aqui, vou poder responder vocês, vou poder trocar, né, de mensagens aqui com vocês, amém? E a palavra que eu quero falar hoje com vocês está no livro de Salmos, e é Salmos capítulo 1. Eu estava meditando nessa palavra essa semana, e uma coisa que tocou no meu coração é que eu já li essa palavra várias e várias vezes, né? E chegou mesmo o momento mesmo de ter a revelação dessa palavra. E eu achei tão interessante porque ela ecoou no meu coração de uma forma assim que não tinha ecoado antes. E por isso, né, eu quero compartilhar ela com você, porque eu acredito que da mesma forma que falou na minha vida, vai falar com você também. Que é: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém? Então, assim, é somente até nesse versículo 3, né, do 1 até o 3. Então, assim, são 3 pontos aqui que ele mostra pra gente que é o quê? Aquela pessoa, como é feliz, né? Aquela pessoa que não segue o caminho dos ímpios. Ou seja, como é feliz aquela pessoa que ela tá rodeada de pessoas que não é do meio dela, pessoas que não seguem Jesus, pessoas que não compartilham da mesma palavra, da mesma fé, né? Do mesmo coração. E ela tá no meio dessas pessoas, e por ela estar no meio dessas pessoas, que são pessoas onde elas estão falando sobre tudo menos de Jesus, são pessoas que têm um palavreado um pouco diferente, então, são pessoas que têm condutas diferentes, que têm comportamentos, né, que têm tudo diferente daquelas pessoas que seguem Jesus, de pessoas que têm os princípios em Jesus, né? Então são pessoas totalmente diferentes. Então, essas pessoas é o que a palavra diz, né? Que são os ímpios, aqueles que ainda não receberam Jesus no seu coração, aqueles que ainda não passaram, né, pela experiência de conversão genuína, né? Então, a Bíblia fala que como é feliz as pessoas que não imitam esses comportamentos, as condutas, né, desses ímpios, como é feliz essas pessoas. Então, que não se assenta na roda dos zombadores. Porque, na verdade, a zombaria, ela acaba sendo uma coisa muito normal, muito natural para essas pessoas, né? Eu já passei por isso, eu já vivi isso muito, né? Essa vida dos ímpios já foi a minha vida um dia. Então, eu sei, eu posso falar com toda propriedade, né, que a zombaria é algo muito natural. E para as pessoas que não conhecem Jesus, elas entendem isso como uma coisa normal. E, de fato, para elas são muito normais. Porque a pessoa, quando ela vive na prática do erro, na prática do pecado, que ela ainda não recebeu o Espírito Santo, para ela tudo é normal. Ela não vê maldade, ela não vê malícia, né? Então, são pessoas que são zombadores, né? E a Bíblia fala, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Ou seja, a satisfação das pessoas que não andam com essas pessoas é meditar na palavra do Senhor. Essas são a satisfação. É a satisfação da nossa alma. É o quê? É você estar junto com pessoas que compartilham a mesma fé que você. Sabe? É você estar junto com pessoas que conhecem a palavra, né? É você estar... A satisfação dessas pessoas está na lei do Senhor. E a lei do Senhor é não sentar com esse tipo de pessoa, né? E aí fala, nessa lei medita dia e noite. A palavra de Deus, ela é algo que ela fica ali no nosso coração. Então, a palavra é meditar. Quando você tá ali lembrando daquilo que você leu, você tá meditando. Então, o prazer, né, da pessoa que
das pessoas que andam com Jesus, né? Daquele que realmente tem o Senhor na sua vida, que anda nos seus princípios, a lei, né? É meditar na palavra do Senhor. Nessa lei, medita dia e noite. É porque a palavra de Deus, ela acaba se tornando algo ali que fica queimando no nosso coração. Então, por exemplo, se eu estou perto da mesa de pessoas que eu sei que têm condutas diferentes das minhas e que pessoas que eu sei que vão falar mal dos outros, que vão falar coisas horrorosas de outras pessoas, eu entendo que isso não é a vontade de Deus. Então, eu vou meditar no que a palavra de Deus fala na minha vida. E o que eu vou fazer? Eu vou evitar tudo isso, né? Eu sei que às vezes é difícil para gente que trabalha, né? Porque a gente está inserido no meio das pessoas que a maior parte das pessoas, geralmente do nosso trabalho, às vezes são pessoas que não profanam a mesma fé que a gente. Então fica às vezes até complicado de você estar o tempo todo evitando essas pessoas. Só que a gente também tem que ter um pouco de senso, né? Por exemplo, você pode estar no meio dessas pessoas, mas a partir do momento que você começa a ver que essas pessoas estão zombando, sabe, já estão começando a ter condutas erradas, diferentes dos seus princípios, esse é o momento que você deve se distanciar. Esse é o momento que você chega e fala assim, olha gente, dá licença, né, porque agora eu preciso dar licença, né, então é o momento de você se retirar. Sabe? Então a gente precisa ter prudência, a gente precisa ter sabedoria. Você não vai evitar 100%, mas você vai ter sabedoria para isso. Você vai estar com eles, mas a partir do momento que eles começarem a ter condutas diferentes, que é o que a Bíblia reprova, é o momento que você se sai. É o momento que você não vai compartilhar da mesma mesa que eles estão compartilhando, que é a mesa de zombaria. Amém? E aí a Bíblia fala, é como árvore plantada, à beira de águas correntes. Nós somos o fruto, né? Nós somos o fruto que nós estamos inseridos na videira verdadeira, que é Jesus, né? E aí fala, é como árvore plantada, por nós sermos o fruto, e à beira de águas correntes. A água corrente é o Espírito Santo. Então, nós, a partir do momento que nós nos afastamos dessas condutas erradas e nós meditamos na palavra de Deus, nós estamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali com a gente. Porque, na verdade, é ele que convence, né, o coração do homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, se é ele que nos constrange, né, com essas atitudes erradas, nós estamos com ele, ou seja, nós estamos à beira de águas correntes, que é o próprio Espírito Santo, e que dá fruto no tempo certo. No tempo certo nós vamos dar o fruto. O que seria esses frutos? Esses frutos, ele pode ser muitas coisas, e uma delas seria o quê? Sabe a mesa dos zombadores? Então, quando uma hora essas pessoas vão começar a perceber que você é diferente. E aí é que tá o negócio. Porque quando elas começam a perceber que você não está no meio delas todas as vezes que elas estão falando mal de alguém, vai ter pessoas que vão zombar, criticar a nossa conduta, né? Vai dizer que a gente é fanático, que a gente é isso e que a gente é aquilo. Mas vai ter pessoas que vão admirar a sua atitude. E aí isso é um fruto, sabe? Isso é um fruto da sua conduta. Porque você, nesse momento, para essa pessoa ou para essas pessoas, você tá deixando fluir o Espírito Santo através de você. Isso é um fruto, sabe? Outro fruto é o que? É uma pessoa que chega em você e fala assim, olha, eu quero servir esse mesmo Jesus que você serve, porque eu quero ser assim também. Isso é um outro fruto. Então são vários frutos que tem, né? E aí ele fala, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque Jesus está ali. Porque a justiça de Jesus está ali. Você é um justo diante do Senhor. E para você, todas as promessas já foram liberadas. Então, tudo que você faz prospera. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero deixar aqui
no seu coração, na sua vida. Quero que você medite, porque nesses 3 versículos aqui já é de uma grande riqueza, né? Já nos ensina muita coisa. Então eu fiquei meditando nessa palavra essa semana quando eu li e eu falei, nossa, eu preciso compartilhar isso no YouTube, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, porque muitas vezes a gente lê isso aqui por várias vezes, você, né, parece assim como se os seus olhos não fossem abertos, mas chega um momento em que o Espírito Santo abre os seus olhos e você vê. E eu espero muito de coração que esse vídeo possa ser esse momento em que o Espírito Santo possa colocar esse vídeo na sua vida, no seu coração, para te mostrar, para fazer você entender sobre a conduta do justo, sabe? Sobre aquele que é feliz por não seguir o conselho dos ímpios, por não seguir direções que essas pessoas nos dão ou querem nos dar, sabe? Então que essa palavra possa tocar no seu coração. E se ela falou com você, eu quero que você comente aqui, como eu falei no início. Eu quero que você compartilhe isso com o máximo de pessoas e que você possa me seguir. Que em breve eu vou trazer mais palavras aqui com você e que vão tocar no seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.